Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, sabadão, dia 30 de dezembro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela, NBA. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, no sabadão a gente tem 6 partidas e eu vou trazer tudo pra vocês. Tentei filtrar o melhor, tá legal? Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. E se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve, tá legal? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá? Antes da primeira análise, vamos falar um pouquinho do dia de ontem, né? O nosso bilhetinho bateu tranquilo, tá legal? O bingo, a gente ficou apenas pelo jogo do Nets, né? De novo, o bingo bate na trave apenas por uma partida. Mas vamos que vamos. Novamente, a gente conseguiu aqui 50 comentários, então no final desse vídeo eu vou deixar um bilhetinho e também vou deixar um bingo. E aí, para o vídeo de hoje, tá valendo. Bateu 50 ou mais comentários, na análise de amanhã, novamente, eu trago o bilhete e trago o bingo, tá bom? Vamos dessa maneira que a gente se ajuda e fica bom para todo mundo. Agora sim, primeira análise, às 19 horas tem o jogo do Jazz contra o Heat. Time, aqui um ponto de atenção, tá? O Heat talvez tenha o retorno do Jimmy Butler, Game Time Decision. Se o Jimmy Butler volta com Adebayo e Tyler Hero, eu acho que um handicap mais 9,5 para o Miami Heat é interessante. E o que significa esse handicap mais 9,5 para o Miami Heat? Ele pode perder até por 9 pontos de diferença que a gente ainda tem green. Agora, se ele perder por 10 ou mais pontos, é head na operação. Por isso que é importante estar em quadra Jimmy Butler, Adebayo e Tyler Hero, tá legal? Eu também gosto aqui, time, de uma pontuação abaixo de 242,5. Por quê? Os 5 últimos jogos do Jazz, a pontuação não é tão alta. O Miami Heat fora também não faz uma pontuação tão alta. E quando eu puxo aqui o histórico do confronto, a média de pontos é de 203 pontos. Então, para pontos aqui, para operar para menos de 242,5, eu acho interessante, tá? O que significa isso? Que na somatória das duas equipes não pode ultrapassar 243 ou mais pontos. Se bater até 242 é green. Pega essa odd também e faz um bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. E para fechar esse jogo, eu gosto do Lauri Markkanen, que é um jogador do Jazz. Se a gente puxa aqui os rebotes do Markkanen, ele tem uma média bem interessante e pela Bet365, a linha de 7 rebotes tá pagando uma odd de 1,27, 1,28. Dá para pegar essa odd e fazer um bilhete duplo, tá legal? Se a gente puxa aqui os 10 últimos jogos no quesito rebotes, o Lauri Markkanen bateu 7 ou mais em 9, tá legal? Então uma linha de 7 rebotes para ele nessa partida também vejo de forma bem interessante. Bora lá, 20 horas, jogo do Pistons contra o Raptors. Time é aqui o seguinte, o Pistons, ele bateu o recorde da quantidade de derrotas em sequência, tá legal? E é um time que não consegue a vitória. Obviamente que em algum momento ele vai ganhar. É igual a roleta. Vermelho, 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 vermelho. Uma hora vai bater o preto. Uma hora a vitória do Pistons vem. Mas com essa sequência de derrotas gigantesca, uma tendência de derrotas muito grande, eu busco nessa partida a vitória do Raptors, né? Eu tenho aqui uma odd de 1,57, 1,66 para o Raptors. Busco a vitória do Raptors. Vou até falar... O Pistons, na última partida contra o Celtics, levou o jogo para a prorrogação e depois perdeu na prorrogação. Jogo lá em Boston. Ou seja, o time deu uma melhorada. Mas mesmo assim, com essa sequência, como eu falei para vocês, de derrotas, né, fica difícil em pré-live buscar alguma coisa a favor do Pistons. Por esse motivo, vitória do Raptors. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Pacers contra o Knicks. Time, sinceramente, em pré-live, acho um jogo extremamente equilibrado, tá? Duas boas equipes. O Knicks, mesmo fora de casa, faz bons jogos. Para buscar resultado aqui em pré-live, eu tô fora. O mercado, ele dá um leve favoritismo pro Pacers, muito provavelmente em virtude de jogar em casa. Mas eu vou falar para vocês, com essa odd de 2,4 pro Knicks, com Julius Randle, Jalen Brunson e tantos outros bons jogadores na equipe do Knicks, aqui em pré-live eu busco um handicap mais 12,5 pro Knicks, tá? Ele fora de casa pode perder até por 12 pontos de diferença, que a gente ainda tem green. Agora, se perder por 13 ou mais pontos de diferença, é red na operação. Handicap mais 12,5 Knicks. E também, falando aqui das duas equipes, pelo lado do Pacers,
a gente tem o Tyrese, que é o armador da equipe. Ele geralmente pontua de 10 para cima e faz 10 ou mais assistências. Por esse motivo, ele bate um duplo-duplo. O que é o duplo-duplo para quem está chegando agora? É quando um jogador faz 10 ou mais em 2 quesitos. E geralmente o Tyrese atinge 10 pontos e faz 10 assistências. Então, um duplo-duplo, para quem estiver operando pela Betano, double-double para o Tyrese é uma informação bacana, é uma entrada interessante, tá bom? Falando um pouquinho pelo lado do Knicks, a gente tem o armador Jalen Brunson. Na última partida, infelizmente, a gente ficou apenas por um pontinho, né? A linha de pontos baixos para o Jalen Brunson era de 21, ele bateu 20 pontos, por um pontinho não bateu essa entrada, tá legal? Mas aqui, jogando contra o Pacers, se essa linha de pontos baixos para o Jalen Brunson abrir em mais de 20 pontos e meio, que é o que geralmente abre, eu também acho interessante. Ele participa muito da partida, arremessa da linha dos 3, bate para dentro, sofre falta, vai para o lance livre, geralmente pontua e pontua bem. Tem muita consistência, tá? Se abrir a linha de pontos baixos, mais de 20,5 para o Jalen Brunson, também acho interessante. Resumo rápido, handicap mais 12,5 para o Knicks, double-double, duplo-duplo para o Tyrese, linha de pontos baixos, mais de 20,5 para o Jalen Brunson. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Bulls contra o 76ers. Aqui informação importantíssima, tá legal? Pelo lado do 76ers, parece que o Joel Embiid, o Embidão da massa, novamente não joga. Tudo bem, na última partida o Embidão não jogou e o 76ers ganhou do Rockets. Mas agora vai jogar em Chicago, a equipe do Chicago Bulls evoluiu o seu jogo, tá legal? E na ausência do Embidão, eu vou buscar um handicap favorável ao Bulls. Pelo lado do Bulls, o Vucevic também não joga, tá, galera? Pelo menos é a informação que eu tenho aqui pela manhã. Agora são 7h30 da manhã, momento que eu gravo esse vídeo. A gente deve ter a ausência do Embidão e pelo lado do Bulls, do Vucevic. Mas aí pelo lado do Bulls, a gente tem o Kobe White, tem o DeRozan, enfim. Eu gosto da equipe do Bulls jogando em casa, tá? Então eu vou buscar um handicap mais 8,5 Bulls na ausência do Embidão. Se o Embidão jogar, esquece essa entrada, tá? Chegou ali, minutos antes da partida, o Embidão tá confirmado, não faça essa entrada. Agora, o Embiid fora, handicap 8,5 Bulls. O Bulls pode perder até por 8 pontos de diferença em casa, que a gente ainda tem green. Se perder por 9 ou mais pontos de diferença, é red na operação. Outra entrada que eu acho interessante aqui é o armador do Bulls, né? O Kobe White. Ele tá com uma linha de pontos baixos para 16,5. Percebam que dos últimos 10 jogos, ele bateu 17 ou mais em 9, tá? Então uma linha de pontos baixos para o Kobe White, acho interessante. Mais de 16 pontos e meio. Fechou? Bora lá, 22 horas, jogo do Timberwolves contra o Lakers. Time, é o seguinte, a equipe do Timberwolves em casa é muito forte, tá? Dos últimos 10 jogos, ganhou 9, só perdeu uma partida para o Kings. O Lakers jogando como visitante oscila. Dos últimos 10 jogos, ganhou 4, perdeu 6. No histórico, 5 confrontos, eu tenho aqui 4 vitórias para o Timberwolves, apenas uma vitória para o Lakers. Em pré-live, eu dou um favoritismo para o Timberwolves e eu ainda vou proteger essa entrada. Como? Eu vou dar um handicap mais 6,5 para o Timberwolves. Pega essa odd e coloca no bilhete duplo. O que significa isso? Handicap mais 6,5 Timberwolves. O Timberwolves em casa pode perder até por 6 pontos de diferença, que a gente ainda tem green. Agora, se perder por 7 ou mais pontos de diferença, é red na operação. Timberwolves handicap mais 6,5. Outra informação que eu acho legal é o seguinte, eu puxei aqui a média de pontos do confronto. Se a gente pega aqui os 10 últimos jogos, né, a gente tem uma média de 221, sendo que o Lakers tem uma média dos 10 últimos jogos de 239 e o Timberwolves 227. Ou seja, para nessa partida a gente ter menos de 240 pontos e meio, eu também acho interessante. Na somatória das duas equipes, pode bater até 240. Se bater 241 para cima, é red. Até 240 é green na operação. Fechado? Até 240 pontos na partida, na somatória das duas equipes, handicap positivo, mais 6,5 Timberwolves. Bora lá, 22h30, jogo do Warriors contra o Mavericks. Aqui uma informação muito importante. Vamos lá. Luka Doncic e Irving são dúvidas. O que eu penso aqui? Se o Luka Doncic não jogar, eu vou buscar a vitória do Warriors. Se o Luka Doncic estiver em quadra, aí eu tô fora de mercado de resultados. Por quê? Porque o Luka Doncic tá jogando demais, tá bom, galera?
Então, Luka Doncic fora, vitória do Warriors. E se o Luka Doncic jogar, Marco, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai buscar linha de pontos baixos para o Luka Doncic. A linha de pontos baixos dele, nesse momento, está em 29,5, ou seja, 30 ou mais pontos. Dos últimos 10 jogos, bateu em 9, tá legal? E também eu vou falar uma coisa para vocês. Não é possível que o Curry vai novamente fazer uma partida tão ruim, né? As duas últimas partidas, 18 e 13 pontos, tá? O Curry é um baita jogador. Eu acho que jogando em casa, agora talvez desencante. Então uma linha de pontos baixos para o Curry também vejo de forma interessante. Mais de 22 pontos e meio, ou seja, 23 ou mais pontos. Resumindo, Luka Doncic fora do jogo, eu busco a vitória do Warriors. Luka Doncic em quadra, eu busco pontos baixos para o Luka Doncic e também para o Stephen Curry. Fechou? Bora lá, time! 50 comentários, o bilhetinho está aqui na tela, tá legal? Lembrando que se você quiser operar com a gente hoje à noite, a gente tem um grupo VIP de NBA, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá, chega junto, por apenas R$19,90, você recebe todas as nossas entradas na palma da sua mão, através do Telegram. E se não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana, não gostou, pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Qual que é o bilhetinho para hoje à noite? Vamos lá. Jogo do Jazz contra o Miami Heat, eu vou buscar um handicap mais 10,5 para o Heat. E no confronto entre Indiana Pacers e Knicks, eu vou buscar um handicap positivo 12,5 para o Knicks. Resumo rápido, o Heat aqui pode perder até por 10 pontos, que ainda é green, e o Knicks pode perder até por 12 pontos, que também é green. Odd de 1,54. Agora bora pra bingueta. Bem, aqui na verdade não é nenhuma bingueta, né? Eu fiz uma arriscadinha, tá legal? Em virtude do último jogo do Pistons ter sido um jogo interessante contra o Celtics, jogando em Boston, melhorou o rendimento, melhorou o jogo, e agora joga em casa contra o Raptors, eu acho que chegou a hora do Pistons vencer, tá legal? Obviamente que é uma entrada mais difícil, até porque a gente sabe, o Pistons vem numa sequência horrorosa, repleta de derrotas, mas quem sabe em casa vai quebrar e vai vencer hoje, tá legal? Odd de 2,55. Obviamente que nessa entrada você vai colocar um valor menor, uma stake menor, porque é mais difícil de bater e a gente vai tentar pegar essa odd maior, tá legal? Vitória do Pistons contra o Raptors. Fechado? Uma coisa importante, o vídeo de hoje está terminando, bateu 50 ou mais comentários, amanhã, novamente, eu venho com bilhete e com bingo. Fechado? A gente se ajuda. Forte abraço, boas operações, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!